1 Reis, capítulo de número 19. O Adenilson, em sua oração, falou tantas vezes o nome de Elias, que eu falei assim, ó glória, nós vamos falar de Elias, né? Então, Deus tem mais aos nossos corações, Deus tem mais a comunicar a nós. Deus já tem comunicado por meio das canções, Deus já tem comunicado por meio da vida da Fabi. E Deus irá ainda mais comunicar a sua vontade aos nossos corações por meio da sua santa palavra. Amém? Capítulo de número 19 de 1 Reis. Gosto muito desse profeta. Esse profeta no Antigo Testamento se assemelha a Pedro no Novo, né? Representa a gente muito bem. Se você conhece a história do profeta Elias e conhece um pouco da história de Pedro, você vai ver que é olhar para a história deles, para a vida deles, aí você coloca um espelho na sua frente e fala assim, olha, Pedro, olha, Elias, é uma vida cheia assim, de altos e baixos, é a gente, representa a gente. E o texto, então, de 1 Reis, capítulo 19, a leitura vai ser um pouco extensa, queridos, e eu já brinquei aqui com vocês, porque se depois também o pregador falar um monte de coisa que não te agrada, pelo menos o texto bíblico você vai reclamar com Deus. Então nós vamos ler um textão, tá bom? Vamos ler aqui, ó, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. É Jezabel, tá, gente? Mandando um recado para Elias. Um recado bem maluco, porque se ela soubesse o que ela estava falando, ela não falaria. Mas ela falou isso, ó, vai lá e fala para Elias que os deuses me castiguem. Não precisou dos deuses não, e vocês verão. Se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna.
E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Aqui é um trecho do ministério profético de Elias. O ministério profético de Elias, a história de Elias vai começar lá no capítulo 16. Nós vamos pincelar algumas coisas aqui para contextualizar o que Deus estava fazendo no reino de Israel e o que Deus estava fazendo na vida de Elias. Usando Elias para quê? Mas lendo esse texto, a gente nota um desânimo, um desespero, um medo de Elias. E aí eu quero começar perguntando para nós aqui nessa noite, né? Quem nunca pensou em desistir de alguma coisa? Hein, Fabi? Pelo amor de Deus, pregar isso hoje com a Fabi aqui na minha frente. Graças a Deus que ela não pensa nisso. Hoje não. Pelo contrário, está sendo instrumento de Deus. Glória a Jesus. Mas quem nunca pensou em parar? Devido às circunstâncias da vida, um período da vida, algum momento difícil. Quem nunca pensou em fugir, que nem Elias? A Simone já ministrando aqui falou assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca pensou em parar ou desistir? Né? Que atire a primeira pedra. Todos nós temos momentos na vida que nos colocam diante de um paredão. E a gente fala assim: daqui para lá está difícil, não dá mais não. Quantas circunstâncias na vida já não nos fizeram desanimar e a gente se esconder mesmo em cavernas? Figurativamente, né? Elias foi literal, mas no nosso caso, quantas coisas não fez a gente pensar em se esconder? Eu estou falando e você vai puxando na cachola aí. Porque cada um tem sua subjetividade, tem sua vida, tem as suas lutas. E enquanto eu falo, você vai trazendo a memória aí. Quantos Acabes e quantas Jezabéis já não surgiram nas nossas vidas? Nós vamos falar de Acabe e Jezabel, talvez você não conheça a história desse rei de Israel, dessa esposa que ele tinha. Mas talvez apareçam, ou já apareceu, pessoas que te fizeram mal na vida. E por conta de terceiros você quis parar. Quem não, né? Elias passou por isso. Elias passou por um momento assim. Então, para a gente falar das lições de Elias, vamos entender então esse contexto. Por que que Elias estava se sentindo desse jeito? Por que chegou a esse ponto? E aí a gente olha para o livro dos reis, e ele carrega esse nome porque ele conta histórias dos reis de Israel. Óbvio, né? Mas eu já disse aqui em outra ocasião também que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, o livro dos reis é para contar a história dos reis de Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 11, conta a história do rei, depois do rei Davi, talvez o mais conhecido, o rei Salomão, né? Até o capítulo 11 fala de Salomão. Do capítulo 11 em diante, vai falar de uma sucessão de reis, uma atrás da outra. Porque depois de Salomão, o reino é dividido, né? O reino fica reino do sul,
com o filho de Salomão, Roboão, com 2 tribos. O reino do norte fica com 10 tribos e Jeroboão, por um tempo sendo rei. Morre ele, vai morrendo gente, chega Acabe, esse rei do período de Elias. E Acabe, o texto bíblico vai nos dizer que ele reinou por 22 anos. Não foi 22 dias, foi um reinado longo, 22 anos. Teve rei em Israel que reinou meses. O dele foi longo, 22 anos. E a Bíblia vai dizer para a gente que Acabe foi um dos piores homens, um dos piores reis que Israel teve. Porque o bicho era cruel. O cabra era ruim mesmo, não era sangue bom não, que nem a gente costuma ouvir, né? Nas nossas músicas aqui do século 21, não era sangue bom não. O cara era ruim. Aí, para ajudar, ele casou com uma mulher que era ruim para chuchu também. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que ela era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não era o capeta que entrava nela, era ela que entrava no capeta. Para você ter ideia do quão ruim era essa mulher e quão ruim era esse casamento para Israel e para os povos. Por quê? Porque fizeram tudo que não agradava a Deus. O texto bíblico diz que ele foi o que mais levantou fúria e ódio de Deus, de tão ruim que esse cabra era. E quando ele casa então com Jezabel, Jezabel era de um povo chamado Sidônios. Ele não só casa com ela, mas casa com os deuses do povo dela, que era Baal e Acera, os deuses do povo de Jezabel, os Sidônios. Lembra na mensagem que eu preguei esses dias aí, que eu falava que a gente se torna o Deus que a gente adora? Vocês lembram? Foi agora, né? Mês passado, Salmo 115. A gente se torna parecido, semelhante com aquilo que a gente adora. Acabe fez isso com Israel. Israel virou um povo idólatra. Levantou altares a Baal, a Acera. Engraçado que esse panteão de deuses ali desse povo é bem maluco, porque a Acera é a mãe do deus Baal. E mãe de mais 70 deuses. É difícil crer nisso, né? Um monte de deus assim, mas a história nos apresenta isso. E aí o rei maluco Acabe pega essa deusaiada tudo e põe lá no meio de Israel, para Israel adorar. A Acera era responsável pela fertilidade. Talvez por isso que ela tinha 70 filhos deuses, né? E Baal era um deus conhecido pelo poder dos fenômenos naturais. O Deus que fazia chover, o Deus que fazia cair raio, o Deus que fazia cair fogo. Vocês estão comigo aí, né? Vocês conhecem a história de Elias, né? Olha o Deus que Acabe põe lá no meio de Israel. Um Deus que no seu povo tinha a fama de fazer chover. Um Deus que tinha a fama de fazer trovoar, de fazer raio e fogo. É nesse contexto, então, queridos, que surge o profeta Elias. É nesse contexto de total declínio religioso, moral, cultural, espiritual de Israel. É nesse contexto que aparece o profeta Elias, o profeta do fogo. O ministério dele começa com fogo e termina com fogo. E vocês vão entender. Quem lê a Bíblia já está entendendo. Mas é o profeta do fogo. Começa com fogo o ministério dele, termina com fogo. Começa no capítulo 16 e nós vamos lá até 2 Reis, capítulo 2, onde ele some da face da terra no meio de fogo. Elias, então, é esse instrumento de Deus nesse reinado caído de Acabe. E Elias, então, ele abala o reinado de Acabe. Ele mexe com Acabe de um tal modo, com Jezabel de tal modo, que quando eles estão tete a tete, um de frente para o outro, Acabe olha para ele e fala assim: ah, rapaz, você que é o perturbador de Israel, né? Você que está causando problema para nós. Percebe a tendência da gente culpar o outro?
Acabe que foi atrás de outros deuses, meteu um monte de ídolo em Israel, e o problema era o profeta que vinha fazer o papel dele de profeta, denunciar o erro, o pecado e o engano. A gente demoniza sempre o outro, né? O outro é o diabo. Aliás, tem um livro com esse nome, de um sociólogo. Ivo, não sei das quantas. O outro é o diabo. A gente tem mania de falar que o outro é sempre culpado. E a gente tem dificuldade de assumir os nossos erros. Mas por que o Acabe fica chamando Elias de perturbador de Israel? Por que Elias é o instrumento de Deus ali naquele período? Primeiro, vamos lá, para você se situar. Elias vê essa situação e fala assim, Deus, né, orienta Elias e ele fala assim, ó, está profetizado, pronto, acabou. Capítulo 17 aí do livro de Reis. Não vai chover. Deus mandou, não vai chover. Está profetizado, em Israel não chove. E foi verdade, ficou 3 anos sem cair uma gota d'água em Israel. Começou a morrer animal, o Acabe teve que se virar para não ficar sem comida. Abalou, perturbou Israel, não perturbou? Na primeira profecia de Elias. Por que ele é o perturbador? Porque ele é o instrumento de Deus. Primeiro, porque profetizou e não choveu. Abalou o reino. Segundo, depois disso, Deus fala para ele, ó, sai daí, porque a coisa vai ficar preta. Vai ficar muito ruim a coisa aí. Vai para o riacho de Querite e você vai ser alimentado por corvos. E aí, ele cumpre a vontade de Deus, vai para lá e olha o milagre. Não está chovendo, está tendo escassez de alimento, mas Deus está cuidando do profeta. Está no riacho e corvo, gente, corvo levando comida. Corvo adestrado, onde já viu isso? A vida de Elias é regada de milagre. E pensa no que a gente leu. Eu estou falando essas coisas e não perca de vista o que nós lemos no capítulo 19. A situação que ele chegou. Mas vamos continuar. Terceiro, acabou a água do riacho. Aí Deus fala para ele, vai para Serepta, que é uma outra região. Ele vai. Vai lá, você vai encontrar uma viúva. Conversa com ela lá que não vai faltar farinha nem azeite. Elias era um profeta bastante ousado e nós vamos ver aqui. Daqui a pouco nós vamos ver. Ele chega nessa mulher, passando dificuldade, fala assim, ô moço, faz um bolo para mim. Ela, mas moço, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Aí ele falou assim, não, tá bom, ó. Deixa eu falar um negócio. Vai ficar sem chover um tempo aí. Mas enquanto não chover, eu vou garantir um negócio para a senhora. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, tá bom? Só que é o seguinte, faz primeiro o bolo para mim. É folgado pra caramba, não é? Faz o seguinte, faz primeiro para mim. Mas ele era um profeta que tinha comunhão com Deus. Ele podia falar um negócio desse, né? E o texto diz que não faltou mesmo. Enquanto não choveu, não faltou mantimento na casa dessa mulher. E o período, nós não estamos falando de 3 dias, 3 anos. Haja farinha e azeite, hein? Acho que esse povo era do Ceará, né? Os irmãos cearenses amam farinha também, tá? Fica tranquilo, não é preconceito, não. Irmão do Nordeste. Esse povo era do Ceará. Bahia, e por aí vai, né? Rio Grande do Norte. Não faltou. Só que faltou saúde um dia na casa dessa mulher. O filho dela morreu. Pensa numa viúva que só tinha um filho. Aí essa mulher fala assim, o que tenho eu com você, profeta? Aí, ó, a desgraça chegou na minha casa. Meu filho morreu. Tá vendo de novo a tendência a culpar os outros? Ô infeliz, 3 anos sem chover, 3 anos que não faltou farinha e azeite. Aí o filho morreu, a culpa é do profeta. Então, gente, não é ela, somos nós. Vocês estão entendendo? Como a gente é um serzinho complicado? Eu não sei porque ele não manda dilúvio de novo. Ele não manda porque tem a cruz, querido. Se não fosse essa cruz, nós estávamos enrolados. Estava frito. Aí o profeta fala assim, oh meu Deus do céu, a mulher é viúva. Morreu o filho. Se ela ficar viúva, ela vai ser abusada, porque a sociedade é machista. Vão acabar com a vida dessa mulher. Espera aí, deixa eu resolver esse negócio. Foi lá, orou pelo menino, o menino ressuscitou. O menino ressuscitou, ele fala assim, tá aqui seu filho, mulher. Aí ela fala assim, dá um tapa.
agora eu sei que tu és homem de Deus. Ah, quer mais o quê, meu? Oh, ai, se lascar, meu. Não falta comida, ressuscita o filho, fala que não vai chover. Agora eu sei que você é homem de Deus. A gente tem que soltar fogos de artifício aqui para crer que Jesus está no nosso meio. A gente precisa ver coisa acontecer para acreditar que Deus é, que Jesus é, que Ele disse, estou convosco todos os dias. Não é 2, 3, é todos. E que quando a gente se reúne 2, 3, no nome de Jesus, Ele está pronto. A gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, aqui, ó. Isso tem que ser verdade. A gente tem que cantar como verdade. Se a gente cantar como verdade, eu tenho certeza que Deus vai se agradar e muito. Vai se agradar e muito. Então, e aí, Elias faz tudo isso aí. Mas o melhor está por vir. Né? Capítulo 18. Elias está causando no reinado. Aí Deus fala para ele, ó, volta lá, sai do seu retiro espiritual, volta para lá, para Israel, encara o casal de demônio lá. Pode ir. No caminho ele encontra um outro profeta, o Obadias, que era um homem que não se curvou também a Baal. O texto bíblico vai dizer que Obadias não beijou Baal. Pelo contrário, ele escondeu 100 profetas numa caverna. Então, eram 101 homens que não se dobraram a Baal. Aí vocês lembram da conversinha do Elias lá na frente, né? Só sobrou eu. Ó que picareta também. Homem de Deus, viu? O homem que orou e não caiu chuva, que orou e ressuscitou. Porque ele teve essa conversinha com Obadias aqui no meio do caminho. E Obadias falou, tem profeta aqui em Israel ainda. Mas beleza, só um parênteses para a nossa reflexão. Ele encontra Obadias e fala assim, ó, vai lá no casal de endemoniado e avisa eles que eu estou na área. Aí quem fica com medo é Obadias, que Obadias fala assim, você está maluco? Se eu chegar em Acabe e falar que eu estou com Elias, eu sou o primeiro a morrer. Porque ele mandou gente atrás de você, não só no reino de Israel, mas em todos os povos vizinhos. E fez todo mundo jurar que não sabia onde você estava. Agora chegar eu lá e falo que eu vi você está maluco? Ele vai me matar. E eu não te levo lá, você some de novo, você vive sumindo. Não posso fazer isso. Aí Elias fala assim, não, eu dou minha palavra. Capítulo 18, verso 15. Eu dou a minha palavra. Pode ir lá, avisa que hoje eu vou estar na frente do casal. Pode ir lá. E Elias cumpre com a sua palavra. Dá bem para Obadias, né? Graças a Deus para Obadias. E aí é aquele episódio que todo mundo conhece de Elias. Elias contra os 450 profetas de Baal e contra os 400 profetas de Acera. E aí a gente sabe da história, conhece, né? Que Elias é muito ousado. Elias fala assim, ó, é o seguinte, eu achei legal o versículo 21 do capítulo 18. Você está com a sua Bíblia aberta? Olha aí, Elias chegando já. Chega com os 2 pés, né? Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias já está meio que cansado dessa conversa de Israel ficar paquerando outros deuses, ficar dividido, ficar em cima do muro. Então ele propõe um negócio lá, né? E profeta é fogo, queridos. A gente tem ideia, né? No nosso imaginário, a gente imagina que profeta é aquele cara que tem poder para revelar o futuro. Não, isso aí é os videntes charlatão que fazem e vivem disso. Profeta também faz isso. Dirigido por Deus, inspirado por Deus, fazem sim. Mas esse não é o principal propósito do ministério profético, não. O principal propósito do ministério profético é denunciar o erro. É denunciar a idolatria. É denunciar a injustiça. Ou seja, é denunciar o pecado, tudo aquilo que faz mal para nós. E aqui ele fala, ó, nós precisamos adorar só Yahvé, o verdadeiro Deus, parar com esse negócio de ficar
flertando com outros deuses. Então, para vocês saberem que há Deus em Israel, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levantar altares aqui, um para o Deus de Israel, um para esse monte de Deus aí que vocês trouxeram para cá. Nós vamos imolar um animal, vamos pegar as peças dele, pôr em cima do holocausto, e nós vamos orar a Deus de Israel e a Baal. Os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e aquele que descer fogo do céu consumir o altar, esse é o verdadeiro Deus. Aí diz que o povo ficou, opa, gostamos dessa palavra aí. Versículo 24, gostamos disso aí. Quando ele falou para sair de cima do muro, o povo ficou quieto. Difícil assumir erro, né? Difícil assumir a posição. Mas quando ele falou, na hora de fogo, na hora que desce fogo, aí o povo, opa, gostei. E aí vocês sabem, os profetas ficam lá orando o dia inteiro. Lembra que o Deus Baal é o Deus do quê? Do fogo, né? Não é o Deus da chuva, do trovão. E aí Elias vendo aquilo, ele fala assim, ora mais alto. Esse Deus de vocês deve estar dormindo. Elias bicho era danado, rapaz. Isso era danado. Mais alto que está ficando feio. Vocês estão se machucando muito aí e não está acontecendo nada. Grita mais alto. E nada. E foi o dia inteiro assim. Aí Elias falou assim, agora eu vou mostrar para vocês quem é Deus. Mandou o pessoal mandar água em cima do holocausto. Joga água aí, ó. Gente, quem faz churrasco sabe, para acender um carvão molhado é uma dificuldade tremenda, né? Em Ribeirão você deixou o carvão no espaço lá, na churrasqueira, na lavanderia, pronto. Acabou seu carvão. Você vai gastar álcool e não vai acender de novo esse carvão, né? O bom é já usar tudo de uma vez, para não ter dor de cabeça. Mas Elias mandou molhar, fez uma oração de segundos, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Pronto. Resolveu o dilema do povo de Israel. Descobriram quem é Deus? Descobrimos. Beleza. Aí agora a gente chega no texto que nós lemos, queridos, do capítulo 19. E depois disso, eu fiquei imaginando, quando eu estava esboçando a mensagem, o que talvez passasse na cabeça de Elias depois de tudo isso, né? Eu pensei comigo assim, agora, Elias pensando agora, depois de tudo isso, até o casal endemoniado se converte. Até Jezabel e o Acabe vão se converter, porque olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Não tem mais o que Deus fazer para que esse povo creia que Yahvé é Deus. E depois que consome o holocausto, vem chuva, acaba os 3 anos, começa a chover. O Deus de Israel faz o que o Deus de Baal deveria fazer, né? Entre aspas. Mas aí acontece um efeito colateral, algo contrário acontece, porque em vez deles se converterem, Jezabel fica furiosa, né? E aí o que acontece no texto que nós lemos? Jezabel jura Elias de morte. A impressão que eu tinha, relendo o texto antes de pregar, é que a reação de Elias seria assim, beleza então. Você vai me jurar de morte? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar a Deus de novo e vou pedir para ele consumir um casalzinho aí. Mas não, Elias não teve essa reação, né? Qual foi a reação de Elias que nós lemos no texto? Ele teve medo. Ele teve medo da ameaça da Jezabel. Ele ficou com medo. E não só ficou com medo, ele fugiu. E além de fugir, ele abandonou o amigo Eliseu, que era o parceiro de ministério dele. Vai contando aí 3 coisas que ele fez: medo, fugiu, abandonou o amigo, parou de comer. Foi para o deserto, parou de comer. Aí chegou no deserto, viu uma árvore, o que ele desejou? A morte. Olha quanta coisa terrível. De um homem que até agora só fazia o contrário a tudo isso. De um homem que era homem de Deus, que a palavra dele tinha poder e que Deus honrava a palavra dele.
De repente, uma mulher ameaça ele de morte. Ele fica com medo, ele foge, ele abandona o convívio social, ele para de comer e ele deseja a morte. Isso tem nome no século 21. Vocês sabiam que isso tem nome no século 21? Opa! Olha só, depressão, né, Cris? Depressão é uma das palavras de ordem do nosso tempo. Um profeta de Deus, homem poderoso, com depressão. E a Bíblia é fantástica, queridos, nesse sentido. A Bíblia é maravilhosa nesse sentido. Olha o que ela nos revela de Elias, esse homem poderoso de Deus. Revela que esse homem estava com depressão, caiu numa depressão. A Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde as fraquezas humanas, seja de quem for. Lembra do Davizão também? Como que Davi era conhecido na Bíblia? Homem segundo o coração. Pô, legalzão ele. Foi lá, pôs Urias, adulterou com a esposa de Urias, pôs Urias na frente da batalha para matar o cara. Homem segundo o coração de Deus. Elias, profeta de fogo. Profeta do Hadouken Horyuken, para quem jogava Street Fighter, hein? Profeta do fogo. Chegou nessa situação. Isso é um alerta para nós, queridos. Isso aqui não está à toa na Bíblia, não. Paulo, aos Coríntios, ele fala assim, ó, quem está em pé, cuida para quê? Que não caia. Jactância, confiar no próprio braço, é um perigo absurdo. Quem está em pé, cuide para que não caia. E é também um alerta para a gente aprender a olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para o próximo. Começou a perceber essas coisas? Abraça, chama para perto. Não deixa fugir. Não deixa parar de comer. Não deixa parar de se relacionar. Percebeu? Chama para perto, queridos. Você é profeta de Deus. A gente fica esperando que a pessoa venha para a igreja e Deus faz um milagre, desce fogo. Adiantou alguma coisa para Elias? Não adiantou nada para Elias. Está de pé, cuide que não caia. Vigia. Busque discernimento, queridos. Eu tenho falado isso na escola bíblica, onde eu tenho no curso de teologia do ministério. Eu tenho falado que se tem um dom que a gente, igreja do século 21, precisa buscar, não é profecia, não é língua estranha, essas coisas podem acontecer, mas nós precisamos buscar discernimento. Discernimento, queridos. Discernimento onde pisar, o que falar, com quem andar, o que ouvir. E nós vamos falar de vozes aqui também, de barulho. O mundo está cheio de barulho. Então, queridos, isso é um alerta para nós. E aí Elias vai para o deserto, dorme debaixo da árvore. Aí Deus, então, amorosamente, de uma forma teofânica, toma a forma de um ser. A Bíblia chama de anjo do Senhor. Desperta Elias e providencia pão e água. Ô, gente, presta atenção. Pão e água no meio do deserto. Elias já tinha dado sorte de ter encontrado uma árvore. Mas agora, olha o detalhe. Pão e água, chega ali, milagrosamente. Aí o Elias, ele come, bebe, e o que ele faz? Vocês estão atentos, glória a Jesus. Dorme. Olha o profeta do fogo. O cara não percebeu o milagre. O cara vive de milagre. Infelizmente caiu nesse processo depressivo. Aí Deus amorosamente faz um negócio desse, ele come, bebe e dorme. Não percebe. Eu lembrei, esses dias atrás eu tive uma aula na faculdade e a professora usou o exemplo do Albert Einstein. Usou uma frase dele que me chamou muita atenção.
Albert Einstein, você pode não conhecer a teoria da relatividade, que eu também não sei te explicar, que é uma maluquice. Por isso que ele tem aquele cabelo todo bagunçado lá, cara de meio doido, né? Então, porque eu também não sei explicar aquilo lá não, mas ele inventou aquilo e aquilo lá revolucionou a humanidade, a ciência e a física. Ele tem uma frase que é fantástica, eu fui na internet e busquei. Ele fala que tem duas formas de viver a vida, duas maneiras de viver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Esse cabra era crente, viu? Ele era judeu, para quem não sabe. Então ele tem raiz judaica, tem Bíblia hebraica na cabeça dele. Então, tem duas maneiras mesmo. Concordo com o cara do cabelo maluco. Ou não existe milagre, ou tudo é milagre. Elias vivia de milagre. Na hora que era para enxergar o milagre, ele não enxergou. Queridos, a gente tem que viver glorificando a Deus, porque tudo que a gente vive é um milagre. Fabi, tudo que a gente vive é um milagre. Tudo que a gente vive é um milagre. Aí, então, ele dorme. Deus pacientemente toca ele novamente e diz: levanta, coma, bebe, porque a sua viagem será longa. Come. Não, primeiro é levanta. Levanta, porque comer deitado vai continuar dormindo. Tem que agir. Levanta, come, que sua viagem será longa. Deixa eu enfatizar isso, que eu quero que você ouça isso. Porque a gente lê a Bíblia, escuta o texto bíblico, mas não deixa o danado do texto bíblico tomar conta do nosso coração. Então eu vou ler de novo, para você entender. Levanta, coma, porque sua viagem será longa. Queridos, eu não sei quanto tempo de vida a gente vai ter. Não sei mesmo. Não sei. E se alguém disser que sabe, está mais doido que Einstein. Não rola. A gente não sabe. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui. Tem um Deus que a gente adora, chamado Jesus Cristo, que ele é chamado no Evangelho de João de pão da vida. E também é chamado de água da vida. Então, meu amigo, coma e bebe do pão e da água da vida, porque a jornada é longa. Pode se encerrar o fôlego aqui, mas tem vida eterna para a igreja. Coma do pão, beba da água, que é Jesus. A gente tem que se alimentar desse cabra, da sabedoria que flui dele. Eu ia falar mais na frente, mas vou falar agora. Para com o Facebook, YouTubers. Para que esse monte de gente fica copiando um ao outro e se passando por filósofo contemporâneo. Homens que contêm a sabedoria plena do século 21. Essa molecada que não saiu da fralda e quer dar lição de moral nos outros, ensinar um monte de coisa na internet. Cuidado com essas vozes malucas do nosso século, que está educando a nossa família, as nossas crianças, de que pode comprar 100 presentes de uma vez e a criança sai abrindo. Que maluquice! Estou falando isso de novo, eu acho que eu falei isso mês passado. Coma do pão da vida. Beba da água da vida. Para viver bem. Para viver em paz. Sabendo o Deus que a gente serve. Porque a caminhada é longa, queridos. A caminhada é longa. A caminhada é eterna. A caminhada não para. E no caso de Elias foi longa mesmo. Vamos voltar para o texto aqui que eu me empolguei. Vou beber uma água. No caso de Elias foi longa mesmo, porque o texto diz que ele andou 40 dias e 40 noites. Eu li um comentário lá em casa que dizia que era mais ou menos 450, 480 quilômetros de caminhada. Me ajuda aí, 400 quilômetros, 500 quilômetros. Daqui aonde? Rio de Janeiro, o que mais? São José do Rio Preto.
sai daqui, caminha até São José e vamos ver quanto tempo você vai levar para chegar lá. Com uma refeição, eu duvido você chegar com uma refeição. Pão e água, duvido você chegar. Se aguentar 3 dias, eu vou falar que você é forte para chuchu. Elias caminhou com essa refeição divina, 40 dias e 40 noites. E aí a gente pensa, agora vai, né? O homem é um homem de Deus, cheio de fé, agora vai. Vai para dentro da caverna. Andou tudo isso para quê? Para chegar no Monte Horebe, Monte de Deus, e cair dentro de uma caverna. A vida é assim, queridos, a vida é cíclica. Não dá para a gente julgar Elias, não. Não dá para falar assim, Elias, ô cabra difícil. Não, é nós. Lembra que eu falei lá no começo, Elias e Pedro? É nós. Mas a gente tem que aprender com os erros dos outros, não é não? O Lemuel pregou aqui na quinta-feira e falou exatamente isso, sobre sabedoria de provérbios. A gente tem que também aprender não só com os nossos erros, mas o sábio aprende com um dos outros. E a vida é cíclica. E aí a gente chega no verso 9 e eu vou correr, senão vai acabar tarde o culto. E eu não gosto de acabar tarde o culto. Deus faz então uma pergunta para Elias no verso 9. Elias, o que você está fazendo? Já aconteceu tanta coisa, agora você entrou na caverna. O que você está fazendo? Ou seja, Deus está dando mais uma oportunidade para Elias de abrir o coração, de colocar para fora o que lhe aflige. Deus dá a oportunidade para ele falar. O que você está fazendo, Elias? Por que você parou aí de novo? A caminhada é longa, rapaz. Tem muita coisa pela frente. Por que você parou aí de novo? E aí o verso 10 e o verso 14 vai mostrar o Elias dando a resposta. A mesma conversinha, a mesma ladainha, né? Eu sou bonzinho, Deus. Eu sou zeloso. Morreu todo mundo dos fiéis lá. Olha a conversa, lembra que eu falei? Que ele já sabia que ele não estava sozinho. Mas quando a gente está em dificuldade, quando a gente está num processo depressivo, quando a gente está num momento difícil, a gente inventa desculpas, subterfúgios para continuar no estado que a gente está. Então eu sou bonzinho, eu sou zeloso, só sobrou eu, e estão querendo me matar. Tá bom do jeito que tá. É ganho de prazer secundário, né? Eu tô ruim, mas deixa estar. Tá ruim, mas Deus está me dando pão e água. Deixa do jeito que tá. Já eu vou morrer, tô querendo morrer mesmo. Ele está com autopiedade, com autocomiseração, com dó dele mesmo, né? Ele dá essa resposta 2 vezes, mas Deus responde ele 2 vezes e fala, Elias, o que você está fazendo, rapaz? Vamos embora. Aí então Deus, mais uma vez ele age, né? No verso 11, é mais ou menos assim o que Deus vai falar para Elias. Lá atrás, em tudo que está acontecendo, você não notou o milagre, você está deixando passar despercebido o milagre. Mas agora você não vai deixar passar despercebido, não. Aí Deus fala assim no verso 11, sai da caverna que eu vou passar. Ou seja, é tempo de você perceber a visitação divina. Ô Elias, você fez tudo isso, parece que por osmose até agora, porque você me conhece. Mas agora chegou o tempo de você compreender e entender que eu estou contigo, meu. Por mais que ele fosse esse homem usado por Deus, parecia que ele tinha perdido o afeto, a sensibilidade do que é Deus. Deus estava chamando a atenção de Elias. E como que Deus faz para chamar a atenção de Elias? Quando fala para ele, sai para fora. Deus faz barulho. Não foi o que a gente leu no texto? Deus faz barulho. Mas Elias ainda está dentro da caverna. Elias não tinha saído, não. Deus está falando e ele continuou lá. Então o texto diz que vem um vento muito forte. Vem um terremoto e vem fogo. E detalhe de tudo isso, Deus faz tudo isso para chamar a atenção de Elias, mas o texto bíblico diz que Deus não está nisso. Deus não está no barulho. Deus não está nos fogos de artifício, nos shows de fogos de artifício, esqueci o nome, pirotécnico. Não está.
Tem muita religião que fala de Deus, né? Eu vou abrir um parênteses agora. O mundo faz muito barulho, gente. O mundo faz muito barulho. O mundo emite muitos sons. Tem muitas vozes no mundo. Há muitas religiões que dizem possuir o caminho da verdade. Há muitas igrejas que engaiolam Deus, apresentando Jesus como se fosse deles. Ó, Jesus é assim. Domesticaram Jesus. Esses lugares só faz barulho. Mas Deus não está neles. Difícil falar isso. Difícil falar isso, porque essas coisas vão para a internet também. E você talvez está me ouvindo na internet, é para você ouvir mesmo. Tem lugares que faz muito barulho. Mas Deus não está lá. Fez barulho, mas Deus não estava lá. Aí eu vou perguntar para nós aqui hoje, quais sons, quais vozes você, nós, temos dado ouvidos? Temos dado ouvidos? Que vozes nesse mundo, nesse panteão aí de deuses, nesse monte de igrejas e religiões, nesse monte de pregadores midiáticos da palavra de autoajuda, está cheio, gente, que usa o evangelho como autoajuda e não como o evangelho de Jesus, como pão vivo e água viva. A autoajuda, ela é necessária, ela é útil por um tempo, mas ela não tem fundamento. Ela alimenta como alimenta um miojo, como alimenta uma sopa rasa. Não é como a farinha e o azeite do Elias, que sustentou 3 pessoas por 3 anos. Quais vozes nós temos ouvido? Emprestado nossos ouvidos. Há muitas vozes que são vozes do medo, e nós já falamos aqui que o medo paralisa, o medo escraviza, o medo deprime. Elias ficou com medo e ficou deprimido. Quais vozes nós temos ouvido? As vozes da mentira, que engana, e que também se utiliza do medo. Eu lembrei, no mês passado, pensando nisso, vozes da mentira, eu lembrei no mês passado um trote que deram no meu pai em casa e na minha mãe. Hein, Simone? Graças a Deus que eu e a Simone estávamos em casa nesse dia, à noite. E a gente mora um do lado do outro. E engraçado, nesse dia que a gente estava descansando, nós estávamos assistindo um filme de um velhinho no asilo. E velhinho em asilo, normalmente morre alguns velhinhos na trama do filme, né? De repente chega minha mãe na porta de casa. Wagner! Para quem conhece minha mãe, imagina uma senhora de 1,5 m, que foi professora a vida inteira, então ela fala alto. Batendo na porta da sua casa, naquele desespero. Wagner! Simone! Né? A gente deu um pulo da cama, que a gente estava assistindo o filme. E o filme de velhinho morrendo. O que veio na minha cabeça? Em 2013, meu pai infartou. 2013, meu pai infartou. Minha mãe bate na porta. Wagner, pelo amor de Deus. Falei, pronto. Foi a vez do caldeirano, velho. Na hora que eu abro a porta, minha mãe, Wagner, vai, pelo amor de Deus, sequestraram a sua irmã. Está toda machucada. Eu falei, Jesus, misericórdia, eu desci clamando sangue. E, aliás, o sangue foi embora, né? Vai lá que seu pai está falando com eles, não sei o quê. Eu desci, meu pai no telefone. Se eu fiquei branco num instante, pensa quando eu cheguei na sala e vi meu pai. Alvo mais que a neve. Ai, gente, agora é legal falar, mas no dia, meu pai, eu só lembro do meu pai falando assim, espera aí que meu filho vai resolver. E já saiu catando cavaco. Eu peguei o telefone, alô? Aí aquela voz doce do outro lado, né? Aí, patrão, é você que vai resolver, mano? Eu falei, polícia não é, porque eu pensei assim, pode ser a polícia avisando meu pai que minha irmã foi sequestrada, né?
Passa milhões de coisas na sua cabeça. Aí, mano, você que vai resolver? Na hora que falou assim, eu falei, vou, lógico que eu vou, mano, é nós, estamos aí. Vamos resolver a situação. O que está pegando? O que está pegando? Então, 50 mil na conta. 50 mil na conta. Eu falei, 50 mil, cara? E já fazendo sinal para Simone, todo mundo, liga para Débora, pelo amor de Deus, liga para minha irmã, liga para minha irmã. 50, cara, eu não tenho 50 mil não, mas vamos fazer o seguinte, eu cozinhando o galo, né? Cozinhando o galo. Vamos fazer o seguinte, eu quero falar com a minha irmã. Quero falar com a minha irmã. Aí passou por um cara que fez voz de mulher. Ai, me ajuda, eu estou toda machucada. Falei, glória a Deus, não é minha irmã. Na hora, discernimento do céu, não é minha irmã. Primeiro que se fosse, a primeira coisa que ela ia falar é, vá, me ajuda. Sem, não tenho dúvida. Ela só me chama de quê? Vá. Eu, com essa voz grossa, podia ter apanhado de um monte de gente que não ia ficar com essa voz aí, não. Tá, beleza. Tá bom, vou te ajudar, fica tranquilo. Aí o cara toma o telefone. E aí, patrão, vai resolver? Foi, mano, e nada da minha irmã atendeu o telefone. Tava em festa, tava em uma festa de aniversário, vai atender o telefone? Aí, eu falei, não tenho 50 mil. Aí o cara, quanto você tem? Eu falei, não tem dinheiro para depositar para vagabundo não, rapaz. Você quer que mata? Aí eu falei, pode matar, mete bala. Aí meu pai, meu Deus do céu. Eu que quase matei o caldeirano velho. Ai, Jesus. Vozes da mentira, tá vendo o que a mentira faz? Põe medo. Que vozes nós temos dado ouvido? Não era minha irmã coisa nenhuma. Na hora que eu falei mato, o cara desligou o telefone. Em seguida a gente falou com a minha irmã, estava lá com os amigos, tranquilo. Quase matei o caldeirano velho. Vozes da mentira, queridos. Quais vozes nós temos dado ouvido? Quanta gente, não precisa levantar a mão não, tá? Já caiu num negócio desse? Não, é verdade. Não precisa ir longe não, tem gente que cai. Por quê? A voz da mentira engoda, envolve. Para o meu pai eu matei minha irmã naquele telefonema. Mas eu sabia que não era uma voz da mentira. Que vozes nós temos dado ouvido, gente? Vozes do medo, vozes que enganam, vozes mentirosas. Voz das redes sociais que eu acabei antecipando, né? A gente dá ouvido para um monte de gente na rede social, mas não dá ouvido para o pai, para a mãe. Não dá ouvido para o pastor. Gosta de vir se aconselhar. A gente ora junto, a gente aconselha, mas aí passa um mês e está fazendo a mesma coisa. Pô, não adianta, gente. Não adianta. Quais vozes nós temos dado ouvido? Quais vozes nós temos considerado? As vozes das redes sociais são perigosas. Elas são sutis. A maldade, Deus não está nelas. Deus não está no barulho. Mas elas têm até utilidade. Se olharmos para o texto bíblico aqui, Deus chama a atenção de Elias. Essas coisas chamam a atenção. E chama atenção para quê? Chama atenção para a verdade. Não para elas em si, mas para a verdade. Chama atenção para a reflexão. Faz a gente pensar, do que eu estou me alimentando? Do que eu estou alimentando a igreja? Falando para mim. Do que eu estou alimentando minhas filhas? Do que nós estamos nos alimentando? Essas coisas têm utilidade para chamar nossa atenção para Deus. Para Deus, para a gente buscar a face de Deus, entender Deus, compreender Deus, ou buscar compreender melhor a Deus. Por isso, depois de todo esse barulho, Deus vai falar por meio de uma brisa suave. Aí só agora Elias sai da caverna. Lembra do texto que nós lemos? Até então Elias não saiu, mas quando vem essa voz suave, esse vento suave, Elias não só sai da caverna, mas ele se cobre. Por quê? Porque ele lembra de Moisés. Ele está no mesmo lugar que Moisés estava. Monte Horebe, monte de Deus. E Moisés, quando foi ver a Deus, ele cobriu o rosto, porque sabia-se que se alguém visse Deus, ia morrer. Então Elias entende que Deus estava ali, ele se cobre, ele sai e se cobre.
Queridos, o que isso comunica para a gente? Que Deus está nas coisas simples também. Não está só em barulho. Às vezes ele se utiliza do barulho, mas ele não está. Deus está nas coisas simples. Deus está no silêncio. Deus é e está no amor e nas relações de amor. Fique esperando a gente acender rojão aqui não, queridos. Enxerga a Deus dos modos mais inesperados do cotidiano. Enxergue Deus num abraço de um amigo. Enxergue Deus numa conversa sincera de um irmão, de uma irmã. Enxerga Deus num sorriso de uma criança. Ou no olhar de uma criança. O Du, essa semana, acabou com o meu coração. Ele inventou de jogar um vídeo de uma menina síria no grupo da EBD aí, que só de ver aquele vídeo eu fiquei a semana inteira com o olhar daquela menina na cabeça. Porque Deus comunicou algo ao meu coração por causa do olhar de uma menina síria. E eu e a Simone estavam conversando ontem sobre isso. Crianças não deveriam sofrer. Crianças, hein, Nancy? Você atende criança. Crianças não deveriam sofrer, tadinhas. Mas elas sofrem por conta do pecado da humanidade, do orgulho da humanidade, do mal que se apoderou desse mundo que jaz no maligno. As crianças não deveriam sofrer. E nós devemos enxergar Deus nas coisas simples, queridos, no sorriso, no olhar de uma criança, num gesto de amor, de perdão. A gente está muito bélico na igreja, não se fala de perdão, não sabe perdoar. A gente precisa enxergar Deus nessas pequenas coisas, coisas simples do dia a dia. Não nos rojões dos grandes eventos, de grandes igrejas. Não menospreze a sua pequenina igreja, que com muito custo está fazendo uma obra. Nós temos tentado temer a Deus e seguir a vontade de Jesus Cristo de Nazaré nesse lugar. E que Deus nos conserve assim, queridos. E que você ore por nós e ore pela sua igreja para nos manter fiéis na rocha, comendo do pão vivo e bebendo da água viva. Aleluia. Nessas circunstâncias de caverna, querido, sabe o que Deus espera de nós nesses momentos difíceis? Porque Ele está vendo tudo, tá? Ele está assistindo tudo. Viu, Lola? Ele está vendo tudo. Quem não está no amanhã somos nós, Ele já está lá. Come e beba porque a caminhada é longa. O que Ele espera de nós nesses momentos, queridos, é resposta. É ação. É sair da caverna, só isso. Não é ser mexido emocionalmente e não fazer nada. É responder com ações. Receber um sorriso, devolva. Receber um abraço, devolva. Receber um pedido de ajuda, ajude. Pediu para andar 1,5 km, que nem disse Jesus? 1 milha, anda 2. Pediu a capa, pediu a camisa, dá o paletó também. Ação para sair desses lugares que nos amedrontam e nos escravizam. Deus está nos assistindo e só pede de nós resposta, ação, viva a coisa simples, como se tudo fosse um milagre. Creia que tudo é um milagre, não espere ver um olhar de uma menina síria que perdeu pai e mãe numa guerra absurda, ridícula, e não tinha um pão para comer. E a gente reclama da mesa farta, e a gente reclama de um monte de coisa. Queridos, daqui para frente desse momento que Elias sai da caverna, para encurtar aqui, senão a gente vai longe. Daqui para frente Elias cumpre o seu ministério cabalmente, completamente, até subir naquela carruagem de fogo. Começa no fogo e termina no fogo. Capítulo 2 de 2 Reis,
Parece um carro lá com fogo, Elias cai dentro e ó, maluquice, né? Maluquice, né? Evangelho de Jesus Cristo é loucura. Bem-vindo ao time dos loucos, não é a torcida do Corinthians, não. É a igreja de Jesus. Imaginar que um carro de fogo chegou, o cara entrou e foi embora, é coisa maluca. É o Evangelho de Jesus, queridos. E nós cremos nisso sim, eu creio nisso, eu creio que o profeta Elias subiu ao céu sim. Eu creio que Eliseu, que sucedeu a ele, foi usado no reino de Israel. E meus queridos, para a gente terminar, Deus nos ama, não perca isso de mente. Deus nos ama, Deus nos ama. Tenha certeza disso, independentemente do momento que esteja vivendo. O justo viverá da fé. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus, queridos, pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O justo viverá da fé. Deus está conosco. Assim como Elias cumpriu o seu propósito, os propósitos de Deus na sua vida. Viva como quem ama a Deus e que vive para a glória de Deus. Viva os projetos, os planos de Deus, queridos. Não precisa ter grande coisa, não. Vamos colocar de pé, eu quero orar por você. Não precisa você ser pastor, pastora, missionário. Não precisa você liderar uma ONG, cuidar de uma casa de recuperação. Não precisa. Você precisa se apegar às coisas simples, aos milagres do dia a dia e viver glorificando a Deus. Você vai viver melhor, em paz, a igreja será mais harmoniosa, a igreja será orgânica, vai funcionar, vai ter assistência social, vai ter ajuda ao pobre, vai ter salvação, vai ter conversão, vai ter milagres. Quando a gente entender que Deus está no meio da sua igreja e que nos ama, independente das circunstâncias, independente do momento em que a gente esteja vivendo. Saia da caverna, supere o medo, ouça a voz de Deus e não as vozes mentirosas desse mundo, fuja do barulho que nos ensurdece e ouça a voz de Deus, às vezes no silêncio do seu quarto, quando a luz do quarto se apaga e a escuridão é só sua e de Deus. Ouça a Deus no silêncio. Parece contraditório, mas abra os seus ouvidos àquilo que Deus nos comunica, mesmo no escuro do quarto. Amém?